Dorival Júnior é um treinador que saiu renegado do Flamengo, mesmo ganhando uma Taça Libertadores da América e ganhando uma Copa do Brasil, que ele está disputando hoje com o São Paulo contra o Flamengo. A gente fez um vídeo aqui, na real, a gente fez um roteiro aqui de informações sobre o Dorival Júnior para falar um pouco, contar um pouco da história do Dorival Silvestre Júnior. Marcola? O Dorival sempre esteve na elite ali dos treinadores do Brasil. Ele faz parte da história do futebol brasileiro. Assim, ele teve vários momentos históricos, tipo o título da Série B do Vasco, Dorival tava lá, tá ligado? Então, tipo, ele salvou muitos times da Série B. E eu acho que o trabalho dele só foi enaltecido mesmo, assim, com... Calma aí, calma um bagulho aqui. O que é complicado, porque, calma aí, eu imagino que você vai falar que o trabalho dele foi enaltecido por ter ganho a Libertadores e a Copa do Brasil pro Flamengo, e, consequentemente, o enaltecimento foi ter mandado ele embora. Não, então, isso que eu tô falando. Tipo, ele sempre fez um grande trabalho. Não foi no Flamengo que ele fez o primeiro grande trabalho dele. Ele sempre fez um grande trabalho. Pode ter tido algumas campanhas ruins em alguns times? Pode, obviamente, ninguém é perfeito. Mas ele sempre fez grandes trabalhos. Mas o holofote brilhou quando ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Só que, aí que tá. Eu acho que foi mais enaltecido pela injustiça que a diretoria fez com ele. Porque quando a diretoria fez essa injustiça com ele, ele foi... E o jeito que ele saiu, ele não saiu pela porta dos fundos, tá ligado? Ele saiu pela porta da frente, agradecendo a torcida, agradecendo a instituição, tá ligado? Então, tipo, ele fez aquele vídeo lá, mano, tipo, o cara saiu muito de bem com a torcida. A torcida hoje do Flamengo é muito mais viúva do Dorival do que a do Jorge Jesus, tá ligado? E eu acho que todo mundo hoje, a não ser o Fluminense, porque o Fluminense tá muito bem, tá com um relacionamento perfeito com o Diniz, mas assim, eu acho que a maioria dos times aceitariam o Dorival pra treinar ele, e assim, o São Paulo foi gigante contratando o Dorival. Acho que, na minha opinião, assim, veio o Lucas, veio o Rames Rodrigues, mas a maior contratação deles foi o Dorival. Porque teve planejamento, mano. Exatamente. Porque teve realmente uma escutativa com o trabalho do cara, teve a confiança no trabalho do cara. Foi muito do que o Botafogo fez ano passado, com o Luiz também. Então, confiaram no Dorival Júnior para ele fazer um bom trabalho. Nesse contexto de Dorival Júnior, a gente vai contar um pouco da história dele, e a gente vai contar dos títulos dele, a gente vai dar um resumo mais ou menos da vida do Dorival Júnior para a galera que está assistindo aqui. E aí a gente já tá aqui mais ou menos, enfim, vou pedir pra rapaziada se inscrever, curtir aqui o canal, compartilhar com todo mundo que vocês estão vendo na sua telinha. O Dorival Silvestre, o Silvestre me pegou, tá? Dorival Silvestre Júnior tem 61 aninhos, é um coroa barra não tão coroa, e a gente vai contar a trajetória do cara que pode ser campeão da Copa do Brasil em cima do time que ele foi campeão da Copa do Brasil no passado e demitido. Bicampeão da Copa do Brasil, né? Bicampeão da Copa do Brasil com times diferentes, né? Antes dele ser treinador, ele já foi jogador de futebol. Você sabia disso? Eu sabia. Sabe como ele era conhecido? Não sabia. Ele era conhecido como Júnior. O Dorival começou atuando no Araraquara. Na real, isso aí, dente de leite, tá ligado? Naquela época existia muito, 80, 78. Ele começou em Araraquara, em São Paulo, né? No Araraquara. Depois ele foi pro Marília, foi pro Ferroviário em 78, ainda na base. Foi estrear no Ferroviário em 1982. E aí, depois de estrear lá, não sei o que, ele foi pro Marília de novo, aí Guarani, Avaí, Joinville, isso Dorival jogador, tá? São José e Coritiba em 89. Aí ele foi pro Palmeiras, jogou mais de 100 partidas como volante, sempre foi volante, aquele cara ali do toque de bola, se destacou até 92, quando foi pro Grêmio, comandado ali pelo time do Filipão, conquistar o Campeonato Gaúcho. Naquela época o Gaúcho representava muito, o Carioca era muito grande, Rio-São Paulo. Ele ganhou um Gaúcho com o Filipão na época com o Grêmio. No ano seguinte foi para o Juventude, terminou a carreira como um dos ídolos do Botafogo de São Paulo e capitão do time. Em 2002, ele começou a carreira como treinador, pegou a Ferroviária no momento crítico. Aí começa um ponto do Dorival Júnior, que é tipo assim, até um certo ponto, o Dorival Júnior foi considerado o treinador perfeito para tirar clubes da segunda divisão ou da zona de rebaixamento. E desde o início da carreira foi isso. Ele assumiu a Ferroviária no momento crítico, depois saiu para o Figueirense no ano seguinte. E aí ele tirou o Figueirense do rebaixamento. Aí ele conquistou o Catarinense com o Figueirense. Aí ele treinou Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, pegou bagagem
ganhou o Pernambucano com o Sport, trabalhou com a Avaí São Caetano, Cruzeiro e Curitiba. Aí ele me assume o Cruzeiro, porra, time grande demais. Não renovou porque teve queda de rendimento, primeira derrocada. Entendeu? Curitiba. Aí pra onde ele vai? Salvar o Vasco da Gama em 2008. E sobe com o Vasco. A primeira queda do Vasco, todo mundo lembra. Quando o Vasco, o primeiro rebaixamento do Vasco é inesquecível, tá ligado, Marco? Sim, com certeza. Pô, quem não lembra daquela cena preocupante do rapaz tentando pular da marquise, aquilo ali foi surreal. Mas, cara, uma parada que eu tenho a colocar, que a parada do Dorival, dele ter sido posto como o holofote na carreira, na temporada dele do ano passado com o Flamengo, é porque até a temporada passada, Dorival era tido como um técnico de segunda instância, eu não sei se é a palavra certa, mas... Ele tá numa prateleira abaixo. Ele sempre tava numa prateleira abaixo. Todo mundo procurava... Essa fase atual ainda, então, tipo, que o pessoal tá procurando técnico na gringa, essas paradas assim, sim. O Dorival sempre era tido como um técnico de... o plano B dos times. Sim. E depois do... Ele tava abaixo até, sei lá, de Renato Gaúcho no Brasil, exatamente. Sabe? Tipo, o Rogério Ceni, que começou há pouco tempo a carreira dele de treinador, assim, comparado aos outros treinadores no Brasil, né? Ele começou há pouco tempo. O Rogério Ceni já tava na prateleira acima e o Dorival tava abaixo. E, cara, assim... Muito por conta dos títulos do Rogério Ceni no Flamengo. Exatamente. Um título. 2. 3. Foi Carioca, Supercopa e Brasileiro. Mas, enfim. Faltava um pouco disso pro Dorival. Ele sobe com o Vasco, campeão com o Vasco em 2009 e campeão muito bem. Tipo, o Vasco jogou muito bem aquela Série B, subiu com aquela expectativa de, tipo assim, nunca mais caiu, teve um problema ali, mas nunca mais vai acontecer. E aí começa uma parada dele no Santos. Ele pegou o Santos ali, que foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, e aí todo mundo lembra, se não lembra, a gente vai falar agora do problema que ele teve com o Neymar. Santos e Atlético Goianiense, 2010. Quem não lembra disso? Teve um pênalti. O Dorival Júnior era o técnico na época, aquele time maravilhoso, Ganso, Neymar, André na época, enfim. O Dorival mandou o Marcel bater o pênalti, o Neymar ficou boladaço. E aí, pô, teve treta pra caramba, o Neymar queria bater o pênalti, o Dorival falou que não. O René Simões era técnico do Atlético Goianiense e meteu aquela frase famosíssima: vocês estão criando um monstro e tudo mais. O Dorival Júnior começou a brigar com o Neymar, saiu na imprensa falando moleque do caralho, e aí, Neymar boladão, após a partida, o Dorival bateu no peito, pediu punição pro Neymar, punições sérias a Neymar, e o Dorival foi demitido. Se você pegar no lado da teoria, era pro Neymar ter se fudido. Mas o Neymar, pô... se fudido é forte, tá? Era pro Neymar ter sido ali punido e tudo mais. Não ser demitido, obviamente. Ele deveria ter tido uma atitude ali de um jogador... Hoje o Neymar, obviamente, não faria isso, tá ligado? Ele chegaria, tipo assim, 2 semanas depois, ele ia falar, não, errei, tudo mais. Mas enfim, aí a gente tá falando do Neymar, do Dorival. Do menino Ney, não do adulto Ney. Verdade. Apesar que o adulto Ney também tá fazendo umas besteiras. O Dorival assumiu, aí ele voltou pra aquela era salvar times de rebaixamento. Depois de ser campeão com o Santos, ele falou, não, vou voltar aqui. Não foi ele que falou, óbvio. Ele pegou o Galo em 2010, tirou o time do Galo, do rebaixamento de forma heróica, pegou o Inter, aí ganhou uma Recopa Sul-Americana e classificou o time para a Libertadores, passou rápido pelo Flamengo em 2012, foi a primeira passagem dele pelo Flamengo em 2012, muito rápida. Ele não renovou para o Flamengo por questões contratuais, enfim, não entrei em muitos detalhes sobre isso, mas a primeira passagem dele pelo Flamengo foi em 2012, ele ficou poucos meses e meteu o pé. Acho que ele assumiu o final de temporada, salvou o Flamengo. Foi, exatamente. Salvou o Flamengo do rebaixamento. Salvar do rebaixamento é foco. 2012 o Flamengo não estava tão perigando assim, mas ele fez um trabalho ok e o Flamengo queria depois um treinador para começar a temporada, bem parecido com esse ano, inclusive. Em 2013, só que não falando dos títulos, ele pegou o Fluminense com a saída de Luxemburgo do time, e aí sim ele tentou tirar o Fluminense do rebaixamento. No campo ele não conseguiu, mas na prática ele salvou, porque o gol do Samuel aos 49 do segundo tempo fez com que o Fluminense passasse, se eu não me engano, Bahia, eu não lembro qual era o time, e aí teve toda a confusão em 2013 com os jogadores do Flamengo, os jogadores da Portuguesa, e a Portuguesa acabou rebaixada, e o Fluminense continuou na primeira divisão, então deu certo. O Palmeiras, em 2014, ele salvou o rebaixamento do Palmeiras na última rodada com empate, aí ele me volta pro Santos, depois de sair boladão
com toda a treta com o Neymar, ele voltou pro Santos. O que ele fez com o Santos? Te dou R$10 pra acertar, Marco. Ele foi campeão da Libertadores? Não. Não. Ele tirou o Santos da zona de rebaixamento. Eu esqueci que o Santos foi campeão em 2011. Em 2011 ele não estava lá. Ele tirou o Santos da zona de rebaixamento. O Santos foi vice-campeão da Copa do Brasil pro Palmeiras e levou o Santos pra Libertadores. E aí ele ficou mais um ano em 2016 e ele ganhou o Palmeiras. Aquela final foi foda, hein? Aquela final que teve máscara do Ricardo Goulart. Nossa, aquilo ali foi bonito. Ele conquistou o Campeonato Paulista em 2016 e foi vice do Brasileiro. Em 2017, São Paulo, primeira passagem dele pelo São Paulo, foi demitido rapidamente, pois não teve uma boa passagem na primeira leva do São Paulo, e ele volta para a segunda passagem no Flamengo. Também foi curta, rapidíssima, 2018. Não teve tantos méritos, não teve tantos louros, meteu o pé. 2018, se eu não me engano, foi o ano que a gente foi finalista da... Cara, acho que eu tô falando merda. Teve um período que a gente demitiu o Dorival pra chegada do Rueda, Reinaldo Rueda. Não. Ou foi ao contrário? O Rueda saiu pra seleção e o Dorival chegou. Isso, acho que foi isso. Pra quem entrou no lugar do Dorival foi o Barbieri. É, isso mesmo. Em 2018 veio o Barbieri. E o Barbieri era interino do Flamengo. O Dorival tinha um bom aproveitamento no Flamengo nessa época. Ele tinha, se não me engano, 66%. Mas, enfim, depois do Flamengo, em 2018, ele foi pro Atlético Paranaense, ganhou o Campeonato Paranaense, e aí ele vai pro Ceará. Ele no Ceará é uma virada de chave muito grande para ele. Porque ele pega o Ceará, que, nunca tinha conquistado grandes coisas em torneios internacionais, me mete a melhor primeira fase da competição com o Ceará, da Sul-Americana, de um jeito, assim, muito grande. Tipo, o Ceará era um time muito forte em 2022 com o Dorival Júnior. E aí, o que acontece com o Flamengo? O que acontece com o Flamengo no passado, Marco? Grande Paulo Souza. Grande Paulo Souza. O homem que sabia transar. Tem alguns tipos de problema com Paulo Souza no Flamengo, ele é demitido e me assume Dorival Júnior para conquistar uma Copa do Brasil em cima do Corinthians no Maracanã e uma Libertadores da América em cima do Atlético Paranaense. Num ano que o Flamengo já tinha desistido de tudo. A torcida do Flamengo já não esperava ganhar mais nada. Porque o Paulo Souza tinha tirado totalmente as esperanças do torcedor. Porque o time do Flamengo com o Paulo Souza não jogava. Sim, não jogava bem. E aí é aquela parada que eu falei, tipo, que eu acho que isso culminou muito para que o patamar de fama do Dorival subisse. Porque o Dorival pega um Flamengo carente, uma torcida carente de técnico. Porque depois do Jorge Jesus, os técnicos do Flamengo viraram meio que celebridades, né? Todo mundo que chegava pra assumir o Flamengo tinha aquela carga de tipo, será que esse vai ser o novo Jorge Jesus? Sempre era um europeu na tentativa de fazer. Aí quando a gente contrata o nosso Step, que é sempre o cara que salvava a gente do rebaixamento, e todo mundo fica descrente, quando ele começa a emplacar resultados bons, a torcida do Flamengo que estava carente começou a fazer meme. Aí começa a fazer meme. Aí tem a foto da piroca. Aí tem a foto da piroca que é a taça. Aí tem... Mano, aí quando encerra a temporada, como é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Dorival está num patamar absurdo de fama. Porque a torcida do Flamengo começa a fazer meme com ele, é o Dorival Diola, e aí isso e aquilo. E a diretoria... E aí a diretoria faz o quê? Faz uma merda gigantesca. Mas assim... Dorival Júnior em 2022, pelo Flamengo, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Só vou dar os dados agora. Ele teve 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Foram 77 gols marcados e 35 sofridos, ou seja, 32 gols pró e 67% de aproveitamento. É um aproveitamento muito alto. Dorival, depois de 2 conquistas, de verdade, cara, a minha opinião sincera, nenhum outro... Se o Dorival me ganha uma Copa do Brasil e uma Libertadores... por qualquer outro time do Brasil,
Não, Qualquer é um. demitido. Não tô falando de ser demitido, não. Se o Dorival Júnior no mesmo ano me ganha uma Copa do Brasil e Libertadores pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Botafogo, porra, não, Palmeiras não, vai, mas pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Galo, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, pelo Inter, ele se torna top 3 maiores técnicos da história desse clube. Pra mim, ele tá no top 3, obviamente porque ele ganhou, ele conseguiu resultados bons, ele já salvou o Flamengo de rebaixamentos em temporadas passadas, e ele, obviamente, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, mas também muito pelo comportamento dele, cara. Pô, ele, antes de assumir o trabalho no Flamengo, de 2022, ele já tinha trechos de vídeos na internet dele falando que ele queria concluir o trabalho dele, o trabalho dele no Flamengo estava incompleto. Ele ainda precisava de uma cereja no bolo no Flamengo. Ele, sendo demitido de uma forma escrota, ele poderia ter saído do Flamengo, ter mandado todo mundo tomar no cu, mas não, ele fez um vídeo agradecendo a torcida do Flamengo, agradecendo o elenco, ele saiu de uma forma totalmente educada. E no São Paulo, ele deu uma entrevista falando que ainda o trabalho dele está incompleto no Flamengo, que ele ainda planeja voltar alguma vez no Flamengo para ele conseguir ganhar o tão sonhado Mundial. Então, tipo, cara, assim, o cara é muito, tipo, ele é muito, eu não sei se é carismático, mas é educado, não sei. Mas assim, ele é um cara que a postura dele encanta muito, tá ligado? Encanta muito. Porque o Jorge Jesus fez aquele futebol, oh meu Deus, caralho, mágico, mas só que ele saiu, mano, e largou, foda-se. Agora o Dorival saiu com muito respeito, tá ligado? Ele saiu com muito respeito. Ele não queria sair, ele foi demitido. É, exatamente. Ele realmente foi injustiçado. Então, cara, assim, não é só pelo resultado, é muito também pela postura. Eu acho que ele é um cara que, pô, merece todo o carinho da torcida do Flamengo, dos jogadores, de tudo. Tipo, ele realmente é um cara que deu de tudo pro Flamengo, assim. Ele se entregou mesmo. Tô contigo, eu espero que a rapaziada tenha gostado dos dados que a gente trouxe sobre Dorival Silvestre Júnior, que pode ser ou não o próximo campeão da Copa do Brasil.